Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Eu sou o pastor Wallace Melo e nós vamos continuar o nosso estudo sobre a humanidade de Cristo. Nós falamos no último vídeo sobre as bases bíblicas, né, de como Jesus se tornou homem, como a Bíblia fala a respeito disso, que a Bíblia fala a respeito da humanidade de Cristo, né, qual a necessidade de Cristo ser homem. E hoje nós vamos dar continuidade a esse estudo tão importante a respeito da cristologia, né? Um assunto da teologia sistemática que nós estamos tratando aqui. E agora nós vamos para a segunda parte desse nosso estudo, onde nós vamos encerrar aí esses comentários e esses estudos a respeito da humanidade de Cristo. O próximo vídeo já vai ser sobre a divindade de Jesus. Então, você que ainda não é inscrito no nosso canal, por favor, se inscreva, né? Ative o sininho de notificação, porque toda semana, talvez até 2 vezes por semana, nós estamos postando vídeos aqui sobre as principais doutrinas bíblicas, né? Estamos sempre tentando explicar da melhor maneira possível para você compreender a palavra de Deus de maneira exata, sincera, fiel à Escritura. Então, vamos lá a esse vídeo, né? Vou compartilhar a minha tela aqui com vocês. Nós vamos falar sobre a humanidade de Cristo e nós vamos iniciar aqui já esse assunto sobre a natureza das tentações. Nós falamos no nosso último vídeo que Jesus foi tentado como homem e agora surge uma questão importante. Jesus foi tentado como homem? Ou se Jesus era plenamente Deus, como ele pode ser tentado? E como as tentações foram reais para ele? Se ele era Deus, se era impossível de Jesus pecar, como que as tentações foram reais para ele? Ou não? Essas tentações de Cristo são meros exemplos para nós da sua fidelidade, de como ele era um servo de Deus e de como nós devemos resistir à nossa tentação. Será que o que aconteceu ali foi um mero teatro da parte de Jesus? Ou não? Ele de fato se sentiu tentado, né? A Escritura nos diz que ele venceu as tentações como homem, né? A palavra de Deus diz que Cristo, né, foi semelhante a nós em todas as coisas, né? Só que sem pecado. Mas Cristo foi semelhante a nós em todas as coisas. Então, nós devemos crer que Cristo, no momento da sua tentação, estava sendo tentado de fato e estava sofrendo uma tentação real e verdadeira. Aquilo não foi um teatro, não foi uma ilusão para nós. O diabo foi tentado a receber poder, né? Jesus foi tentado a receber poder por outro caminho. Você observa que no momento da tentação, o diabo diz, né? Se você se prostrado me adorar, eu vou te dar todos esses reinos aqui. Se você me adorar, eu vou te dar todos os reinos do mundo, né? E o Evangelho de Lucas diz que o diabo fala assim, eu posso te dar os reinos do mundo porque a mim me foi dado, me foi concedido esse poder. Então, Jesus é tentado a receber essas coisas não por meio do caminho da obediência, mas por meio da desobediência, por meio de um caminho mais fácil, por meio do pecado, por meio do diabo, né? Por meio não da cruz de Cristo, como ele receberia. Então, sendo assim, o diabo tentou Jesus nesse sentido. Outra tentação de Jesus, não é, foi forçar Jesus a realizar milagres. Mostrar que de fato Jesus era um ser poderoso. Essa era uma das tentações do diabo, né? Se você de fato é filho de Deus, se você de fato é quem você diz que é, por que você não transforma essas pedras em pães? Por que você não acaba com o seu sofrimento? Por que você não
Muda a situação em que você está vivendo. Você não pode sofrer. Você é filho de Deus. Você pertence a Deus. Se de fato você é filho de Deus, transforme essas pedras em pães. Mude as situações da sua vida. Transforme sua própria realidade. Ou seja, não obedeça ao Pai. Não sofra aquilo que Deus estabeleceu. Não viva segundo aquilo que o Pai projetou para você, mas aquilo que você quer viver, aquilo que você se sente bem, aquilo que você deseja, né? É o que está por trás aqui de forçar a Jesus a realizar milagres, a ele fugir de uma situação em que ele deveria estar passando em obediência plena ao Pai. Por que Jesus tinha que ser homem? Por que Jesus teve que vir como homem? Primeiro, para ele aprender a obediência. Ele aprendeu a obediência. O Hebreus 5, verso 8 diz que Cristo aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. É muito complicado, às vezes, explicar como que um Deus precisava aprender a ser obediente. Mas essas expressões, às vezes, estão além da nossa compreensão, mas nós não podemos negá-las porque nós não entendemos plenamente. Mas, de fato, a palavra de Deus diz que Jesus aprendeu a obediência. Ele foi aprendendo a obediência com o passar do tempo, ele foi obedecendo, foi crescendo em sabedoria, foi se instruindo, foi aprendendo a respeito da vida, a respeito da palavra de Deus, foi conhecendo coisas e, por fim, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Então, por causa disso, Jesus agora é capaz de nos compreender. Por isso que ele deveria ser homem, por isso que Cristo precisava ser homem. Por isso que Cristo tinha que vir à Terra como homem. Cristo não poderia vir ao mundo apenas como Deus. Ou Deus não poderia enviar ao mundo um anjo, um ser mais elevado, ou alguém lá das hostes celestiais extremamente poderoso e que não fosse homem. Porque Jesus deveria vir como homem porque ele tem que ter essa capacidade de nos compreender e de agora nos assistir diante do Pai, de interceder por nós, pecadores. É por isso que havia a necessidade de Cristo vir como homem, porque ele precisa nos compreender e ele precisava passar por essas tentações. A natureza das tentações eram importantes para que Jesus entendesse de fato o que é uma tentação, o que nós, como homens, sentimos quando somos tentados, o que a natureza humana sente quando é tentada pelo mal. Então, Jesus passou por esse ambiente de tentação para que ele tivesse a plena compreensão do que é isso, né? Para que agora Cristo se compadecesse de nós. Agora Cristo se compadece de nós, como diz Hebreus 4, versículo 15 a 16. Agora Cristo é capaz de se compadecer. Por quê? Porque ele mesmo sabe o que é ser tentado. Ele mesmo sabe o que é passar por problemas, por dificuldades. Ele mesmo sabe o que é ter fome. Ele mesmo sabe o que é ter medo, o que é resistir às tentações. Então, por isso que nós podemos orar ao Senhor, por isso que nós podemos clamar ao Senhor, pedindo o seu auxílio, a sua ajuda, porque Deus, na pessoa de Jesus Cristo, sabe de fato aquilo que nós passamos. Jesus sabe a verdadeira força que tem o pecado, que tem o mal, que tem a solidão, que tem a fome, que tem a tristeza, que tem o medo, porque Ele mesmo passou por todas essas coisas. Então, Ele pode nos dar o perdão, Ele pode nos dar a graça, Ele pode nos dar arrependimento, Ele pode se compadecer de nós, porque Ele mesmo padeceu aquilo que os seus filhos sofrem agora no mundo. Então havia uma necessidade de Cristo passar por essas tentações, não é? Outra pergunta que surge quando nós pensamos a respeito disso é: Jesus poderia ter pecado lá naquele momento do deserto, né, sofrendo as tentações? Jesus poderia ter pecado? As tentações foram reais? Será que o que aconteceu com Jesus de fato foi real? Ele realmente sentiu o peso das tentações? Não é? Primeiro, nós devemos admitir que Jesus jamais pecou. A Bíblia diz que Jesus nunca
pecou nem em pensamento, nem em ações, nem por ausência de ações. Cristo foi puro e reto, santo e justo desde o seu nascimento até agora, né? Jesus nunca pecou. E as suas tentações foram reais. Esse texto de Hebreus, capítulo 4, verso 15, vai falar a respeito disso. Vamos dar uma olhadinha aqui para a gente compreender de fato o que aconteceu com Jesus na tentação. Hebreus 4, verso 15, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Então, nós não podemos deixar de salientar isso. Embora Jesus não teve pecado, as suas tentações foram extremamente reais. Nós não podemos negar isso. Mas nós temos aí também um texto de Tiago, né, capítulo 1, versículo 13, que diz que Jesus não pode ser tentado pelo mal, não é? Vamos ver aqui esse texto de Tiago, capítulo 1, né? Tiago, capítulo 1, versículo 13. Ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e ele mesmo a ninguém tenta. Então, nós temos essas duas coisas aí. As tentações de Jesus foram reais, mas nós entendemos também que Deus não pode ser tentado pelo mal. Então, de que maneira Jesus foi tentado? Nós somos inclinados a pensar que Jesus foi tentado no que se refere à sua humanidade. O texto de Tiago aqui, né, está dizendo que Deus não pode ser tentado pelo mal, porque Deus é extremamente bom e ele ama a bondade e ele não tem pecado. O que nos faz ser tentados pelo mal? O que nos faz muitas vezes querer ceder ao mal? É a nossa natureza pecaminosa. São as nossas inclinações pecaminosas. O pecado nos oferece aquilo que o nosso coração deseja e muitas vezes nós somos tentados por aquilo. Por quê? Por causa da nossa natureza pecaminosa, por causa do nosso desejo de desagradar a Deus muitas vezes. Mas Jesus não tem isso. Jesus não tinha natureza pecaminosa. Ele é santo. Ele era plenamente santo, nunca pecou, não herdou a natureza pecaminosa dos seus pais. Ele nasceu de uma mulher, mas também ele é fruto do Espírito Santo. Então, ele não foi concebido de maneira natural, ele não herdou o pecado original. Logo, Cristo, como Deus, não foi tentado pelo diabo, pelo mal, mas na sua carne ali, as suas tentações foram reais. Até que ponto isso é verdade? Até que ponto nós compreendemos isso? É difícil compreender como Cristo, sendo Deus homem, pôde ser tentado pelo mal, mesmo que de alguma maneira diferente de nós. É muito difícil da gente compreender isso, mas nós não podemos negar, embora nós não tenhamos uma compreensão exata e completa disso, nós não podemos negar que, de fato, Cristo foi tentado e agora é o nosso sumo sacerdote, capaz de nos perdoar, porque sabe o que é sofrer, sabe o que é as tentações e ele, de fato, pode nos trazer livramento dos pecados que nós cometemos hoje. Outro fator importante que nós devemos observar também é que por que era necessário que Jesus fosse humano? Qual a necessidade de Jesus vir como um homem à Terra? Jesus não poderia ter vindo como um anjo? Jesus não poderia ter vindo apenas como Deus? Jesus não poderia ter vindo apenas em espírito? Jesus não poderia ter enviado outra pessoa? Por quê? Qual a necessidade da humanidade de Cristo? Por que nós não podemos negar a humanidade de Cristo? Primeiro, que essa é uma heresia antiga, docetista.
dizendo que Jesus não era homem. E isso percorria ali o período desde da época de João, né, de que Jesus era apenas Deus, ou era uma espécie de fantasma, um ser elevado, e que não era de fato um homem. Se você ler 1 João 4, versículo 2, nós temos aí uma extrema oposição a essa posição, né? O autor fala que de fato Jesus veio em carne, né? E quem não crê nisso está condenado. Quem não crê nisso não é o Filho de Deus. Jesus é Deus homem. Jesus é a imagem do Deus invisível. Ele foi plenamente e é plenamente homem por todo sempre, né? Primeiro, Jesus necessitava vir como homem porque ele precisava nos proporcionar uma obediência representativa. O que significa isso? Quando Cristo veio ao mundo, ele cumpriu aquilo que nós não teríamos a capacidade de cumprir. Cristo, como homem, veio e cumpriu a lei de Deus. Com isso, ele conquistou méritos na cruz de Cristo. Com isso, ele conquistou méritos e hoje nós podemos ter os nossos pecados perdoados por meio de Jesus Cristo. Então, Jesus veio como homem para cumprir essa obediência representativa. Nós não éramos capazes de obedecer a Deus, nós desobedecemos todas as regras, todas as leis estabelecidas por Deus, porque nós somos pecadores desde o ventre, mas Deus, enviando Jesus Cristo, Cristo vem, perdoa os nossos pecados, e uma vez que os nossos pecados são perdoados, nós agora somos perdoados, somos salvos pela representatividade de Cristo. Se todos nós caímos por meio de Adão, né, que era o nosso representante, agora nós temos um outro representante maior do que Adão, que é Jesus Cristo, que veio em homem, obedeceu a lei e agora todos aqueles que estão em Cristo são nova criatura. Também, de certa forma, cumpriram todos os mandamentos. Não que nós cumpramos a lei também, mas que por meio de Jesus Cristo nós somos justificados, porque ele obedeceu por nós. Então, se nós estamos em Cristo, é como se nós somos também semelhantes a Jesus Cristo, porque cumprimos de fato a mesma lei que Cristo cumpriu, porque estamos nele, e ele é o nosso representante legal diante de Deus, né? Então, Cristo veio representar o seu povo. Outro motivo pelo qual Cristo precisava vir como homem é para ser um sacrifício substitutivo. Você já deve ter visto no Antigo Testamento o sistema de sacrifício de animais, e que aqueles animais, não que eles perdoavam pecados, mas que eles apontavam para o Messias que um dia viria e seria morto semelhantemente àqueles animais, e por meio do sangue de Jesus Cristo, ele perdoaria os pecados do seu povo. Por meio da sua morte, por meio da sua ressurreição, um povo escolhido de Deus seria de fato perdoado, seria de fato alcançado pela graça. E Deus não morre, o anjo não morre. Então, Cristo precisava vir como homem para morrer, padecer, sofrer, subir numa cruz, mas ser ressuscitado ao terceiro dia. E por meio dessa ressurreição, Cristo agora é um sacrifício substitutivo. Nós não precisamos nos sacrificar de nenhuma maneira, porque Cristo já fez isso. Ele substituiu, ele morreu no nosso lugar, assumiu uma cruz que era nossa, sofreu e padeceu no Calvário para nos trazer libertação, transformação, nova vida em Cristo. Por isso que Cristo necessitava vir como homem. Por isso que não poderia ser apenas um Deus, porque haveria essa necessidade de morte substitutiva. Também, um outro aspecto pelo qual Cristo deveria vir como homem é porque ele deveria ser o nosso mediador entre Deus e os homens. Cristo vem para ser o nosso mediador. Ele é aquele que media o nosso relacionamento com Deus. É aquele que faz com que o nosso relacionamento com Deus
seja verdadeiro, seja necessário. Nós não temos livre acesso a Deus, ou pelo menos não tínhamos acesso a Deus, porque nós estávamos em pecado. Quando Cristo vem ao mundo, quando Cristo morre, ressuscita e salva o seu povo, agora nós temos acesso a Deus pela mediação de Jesus Cristo. É Cristo que fez possível esse nosso contato com Deus. Antes não era assim. O homem estava afastado de Deus por causa dos seus pecados. Mas por meio de Jesus Cristo, nós somos agora justos diante de Deus. Não há pecado sobre nós. Nós somos santos diante do Pai. Por quê? Porque Jesus Cristo é o nosso mediador. E ele conquistou méritos na sua cruz. E agora nós podemos viver plenamente com Deus. Somos amados de Deus. Somos filhos de Deus mediante o sangue de Jesus Cristo. Então, para que isso acontecesse, Cristo deveria vir como homem ao mundo. Porque era necessário que Jesus fosse humano, né? Para também assumir o propósito original de dominar a criação. Você observa no Éden, quando ainda sem pecado, quem dominava os animais? Adão dominava os animais, Adão dominava a criação, Adão dominava todas as coisas. Mas depois da queda, Deus coloca uma maldição sobre a terra e uma maldição sobre Adão e diz: olha, do suor do teu rosto comerás. A terra agora vai dar abrolhos, vai dar ervas daninhas, vai dar coisas que você não plantou. A terra, em outras palavras, é como se Deus estivesse dizendo: a terra agora vai estar contra você. Aquela terra que antes você dominava, agora vai dominar você. Você vai ser dominado por ela. E por último, né, a terra vai dominar você totalmente. Você vai morrer e você vai se tornar pó, assim como a terra. Então você observa que aquele homem que antes foi criado para dominar, agora está sendo dominado por causa do pecado. Da mesma forma, Jesus, quando vem ao mundo, ele vem para reestabelecer isso, o propósito original de dominar a criação. Você observa que Jesus dá ordem aos animais, Jesus dá ordem à figueira, Jesus dá ordem ao mar. Jesus reestabelece esse fator criacional de dominar a criação. Também Jesus veio como homem porque ele é o nosso exemplo e o nosso padrão de vida. Se Jesus viesse só como homem, só como Deus, nós não teríamos um padrão. Pelo contrário, Jesus seria sempre aquele inatingível, inalcançável. Mas Jesus, como ele veio como homem, nós podemos usar Jesus como nosso padrão, porque também somos humanos, somos de carne e osso, assim como Jesus é. Então, embora nós não tenhamos a possibilidade de viver sem a natureza pecaminosa, nós podemos vencer o nosso pecado por meio de Jesus Cristo, porque Ele é o nosso padrão, Ele é o nosso exemplo de vida. Jesus também veio como homem para se tornar o padrão de corpo redimido. Você observa na epístola que Paulo escreveu aos Coríntios, ele diz que Cristo é as primícias dos que dormem, ou seja, Cristo foi o primeiro a ressuscitar de fato, para nunca mais morrer. E Jesus é as primícias, ele é o primeiro, ele é o nosso principal e primeiro exemplo daquele corpo ressurreto que um dia teremos a sua semelhança. Seremos semelhantes a Jesus, teremos um corpo como o de Cristo, glorificado, incapaz de perder, incapaz de ser violado pela morte, não é? Então, Jesus veio como homem para se tornar esse padrão aí de corpo redimido, que a sua semelhança também nós teremos na sua segunda vinda. Se compadecer de nós, como sumo sacerdote. Esse é um dos fatores pelos quais Cristo precisava ser homem, para que ele pudesse se compadecer. Se Deus viesse apenas como divindade, apenas como Deus, ele não saberia o que é sentir fome, sede, nudez, desamparo, solidão, medo, tristeza, amargura. Mas Jesus consegue se compadecer de nós. Por quê? Porque ele sabe de fato
aquilo que nós sentimos e aquilo que nós experimentamos. Ele sabe o que é fome, ele sabe o que é calor, ele sabe o que é sede, ele sabe o que é tristeza, ele sabe o que é doença, ele sabe o que é dor, porque ele mesmo é um homem e ele tem a capacidade de se compadecer de nós, pecadores. Por último, Jesus será um homem para sempre, não é? Como é Jesus nesse exato momento? Como está Jesus à destra do Pai nesse exato momento? Jesus está à destra do Pai nesse exato momento da mesma maneira que ele deixou a terra após a sua ressurreição. Aquele mesmo Cristo que os discípulos viram, que Maria Madalena viu, aquele mesmo Cristo que subiu aos céus, é o mesmo Cristo que hoje está à destra do Pai. Jesus se tornou um homem para nunca mais deixar de ser, né? Se eu não me engano, não me lembro o autor agora, o Berkoff, né? Se eu não me engano, que diz assim: permaneceu o que era, tornou-se o que não era, né? Permaneceu Deus e tornou aquilo que ele não era. Ele era somente Deus, mas quando ele veio ao mundo, ele permaneceu o que era, ou seja, permaneceu Deus e tornou-se o que não era, se tornou um homem. E Deus, Jesus Cristo, é de fato homem para todo sempre. De agora, desde que ele se tornou homem, Jesus será homem para toda a eternidade. A Bíblia diz que Jesus é a imagem do Deus invisível, né? Então, ele é o Deus que nós veremos na eternidade. Ele apareceu aos 12 após a ressurreição como homem, né? Está lá em João, capítulo 20, versículo 25. O corpo ressurreto de Jesus, depois da ressurreição, ainda é de um homem. É óbvio que tem as suas diferenças, agora é um corpo incorruptível, é um corpo incapaz de sofrer dano, é um corpo diferente do primeiro corpo, não é? Mas ainda é um corpo. Jesus é reconhecido, as pessoas olham e falam, olha, esse é Jesus. Então Jesus não se transformou numa coisa completamente diferente, né? Ele está diferente porque agora é um corpo sem as marcas do pecado, sem as marcas da queda, sem as marcas da tristeza, da angústia, do medo, da impecabilidade. Enfim, Jesus agora tem um corpo ressurreto, um corpo perfeito, o corpo da segunda vinda, o corpo imortal, o corpo sem as marcas do pecado. É esse corpo que irá permanecer e permanece para todo sempre. E é esse mesmo corpo que nós receberemos na vinda do Senhor Jesus. E em Atos, né, capítulo 1, verso 11, né, o anjo diz, da mesma maneira que vocês viram ele subir, né, ele irá também descer. Então, esse texto nos fala que Jesus, do mesmo modo que ele subiu, que os discípulos viram ele subindo, ele também vai descer. Vai descer como um homem. E nós veremos ele face a face, porque ele é um homem, ele é a imagem do Deus invisível. E é isso aí, pessoal. Terminamos por aqui esse assunto a respeito da humanidade de Cristo, né? Nós vamos continuar em Cristologia ainda, nós temos que falar sobre a divindade de Cristo, teremos vários aspectos para falar sobre a divindade de Cristo, sobre união hipostática. Então, fique conosco, próximo vídeo vai ser já sobre a divindade de Cristo. Espero que você tenha compreendido bem. Se não compreendeu, deixe seus comentários, eu espero, na medida do possível, responder e poder sanar todas as suas dificuldades aí, todas as suas dúvidas. Até lá, até o próximo vídeo, se Deus quiser. Fique com Deus.